venho falar com você sobre como vencer o pecado. E o texto básico que vou usar é Romanos capítulo 6. Paulo termina o capítulo 5 afirmando que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ele já começa de cara fazendo a seguinte pergunta para os cristãos: é porque a graça de Deus abundou onde havia muito pecado, nós devemos pecar mais ainda? E Paulo tem uma resposta enfática: não. O cristão não é porque recebeu o perdão de Deus, não é porque a graça de Deus superabundou onde havia pecado, que o cristão deve permanecer no pecado e deve buscar mais o pecado. Pelo contrário, diz os comentaristas que essa palavra no grego é como Paulo estivesse dizendo: Deus me livre de pecado. Mas Paulo dá 3 razões entre o versículo 1 e 15 como vencer o pecado. A primeira coisa que nós precisamos é saber. Saber o quê? Versículo 3. Saber que nós morremos quando fomos batizados na morte de Jesus Cristo. É a primeira coisa que o crente tem que saber. No versículo 6, tem também que outra coisa que o crente tem que saber é que ele morreu o velho homem e ressurgiu uma nova criatura. Ele não morreu para ressurgir mais pecador ou do mesmo jeito pecador. Não. O velho homem morreu para ressurgir um novo homem. Um homem santo. Um homem cujo tem a presença de Deus. No versículo 10, Paulo, no versículo 9, que Cristo já ressuscitou. E a morte não tem mais poder sobre o cristão. E a morte, nós temos que saber que a morte não tem mais poder sobre nós. E nem o pecado. O pecado não deve ser o anseio do crente. Mas o contrário, o anseio do crente deve ser a santidade, a vida reta, remida, uma vida diferenciada. Mas segunda coisa que Paulo deixa claro, isso está no versículo 11, que nós devemos considerar-se morto para o pecado. Nós temos que considerar-se morto para o pecado. Se nós agora já sabemos que Cristo morreu para nos salvar, que Cristo já levou nossos pecados e que agora nós já morremos o velho homem e somos uma nova criatura, agora nós temos que agir. Nós temos que considerar morto para o pecado. A terceira pergunta é agir. No versículo 13, por gentileza. Que diz: ofereceis. É agir. Agir como tal. Agir como morto para o pecado. Não desejoso mais do pecado. Não querendo mais o pecado. Mas odiando o pecado e afastando-se do pecado. Nós, como cristãos, não podemos mais estar abraçados ao pecado. Abraçados ao pecado. Nós temos que andar de forma santa, remida e diferenciada. Por isso que nós agora sabemos, nós consideramos e agora agimos. Essa é essa é a descrição de Paulo da como você vai vencer o pecado. Sabendo, considerando e agindo. Você que está do outro lado, saiba que Cristo morreu pelos nossos pecados. Saiba que o velho homem já morreu e ressuscitou um novo homem. Saiba que o pecado não tem mais poder sobre o cristão. E que, segundo, que considerais morto. E terceiro, agis como tal. Como morto para o pecado. Agir como não desejoso do pecado, mas agir como desejoso de uma vida diferencial. Que Cristo os abençoe.